Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz? Estou aqui mais uma vez, Pastor John, para estarmos juntos hoje aprendendo um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e dando continuidade à série de estudos sobre escatologia bíblica. Hoje nós também estaremos falando sobre um tema muito interessante e importante. Eu irei tentar resumir o máximo possível para que o vídeo não venha ficar muito prolongado. Antes de falarmos a respeito do tema, primeiramente eu quero te pedir que você venha estar se inscrevendo aí no nosso canal e também dando a tua curtida, deixando o teu like, para que venha estar interagindo juntamente conosco, para que eu possa estar sabendo se você está gostando do conteúdo ou não, e também para que venha estar ali respeitando as orientações do YouTube, as diretrizes, para que o mesmo venha estar entendendo que nós estamos participando. Você também tem a liberdade de estar colocando nos comentários dúvidas e também sugestões de estudos no quais você gostariam de estar aprendendo. Amém? Vamos estar então entrando em nome de Jesus no tema desta noite. Hoje nós estaremos falando sobre os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo, os sinais no modo geral e os sinais também no modo específico. Como falei antes, nós iremos tentar resumir o máximo possível para aproveitarmos. O texto base do qual nós pegamos aqui se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, e o versículo está no versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estaremos também utilizando aqui material específico, que foi o mesmo material que nós utilizamos também no estudo anterior sobre escatologia bíblica. Aqui o livro Escatologia Bíblica, uma visão panorâmica das profecias bíblicas, de Oswaldo Prates, e também algum conteúdo retirado da internet que eu estarei colocando, disponibilizando aí em PDF, na descrição desse vídeo, onde contém também ali a bibliografia. Vamos lá, sinais gerais da vinda de Jesus. Nós muito ouvimos falar, e a própria palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, capítulo número 24, do versículo 3 adiante, quando os discípulos fazem uma pergunta a Jesus a respeito dos sinais no quais teriam a respeito dos fins dos tempos, do fim do mundo. Alguns pontos Jesus destaca para os discípulos, pontos esses que nós estaremos falando aqui: guerra e rumores de guerras. Talvez você se auto-pergunta neste momento, mas já aconteceu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e agora somente eu vou acreditar quando aparecer, quando houver então a Terceira Guerra Mundial, aí eu vou entender que Jesus está voltando. Entenda uma coisa, independente se vier futuramente acontecer uma Terceira Guerra Mundial ou não, hoje o mundo em si já se encontra em guerras. Guerras que muitas das vezes não é muito perceptível aos olhos humanos, porque às vezes são guerras internas, no quais isso tudo vai causando desmoronamento do mundo no modo geral, do governo no modo geral, e também cumprindo-se então a profecia bíblica a respeito das finais do tempo, a respeito da vinda de Jesus. Muitas guerras acontecem que talvez você não consiga perceber muito a fundo. Eu quero destacar algumas aqui contigo. Guerras tecnológicas. Como poderíamos imaginar, se fôssemos tirar em base uns 10, 15 anos atrás, nós jamais poderíamos imaginar em algo tão avançado a respeito da tecnologia como se encontra nos dias atuais. E isso gradativamente, tempo a tempo, ano a ano, só vai crescendo ainda mais essas tecnologias. Consequentemente, carrega consigo também guerras tecnológicas de guerras onde, na realidade, ao mesmo tempo que você está aqui no Brasil, por exemplo, você tem talvez pessoas fora do país, ao mesmo tempo que você consegue conversar com essas pessoas. E existem guerras que vai acarretar guerras comerciais e guerras tecnológicas, onde entram as pessoas das autoridades públicas, entram os hackers também, que são as pessoas que querem roubar alguns tipos de dados. Como isso tudo, o mundo inteiro vive em constante guerras tecnológicas. Eu ouso até mesmo dizer que se supostamente possa vir a surgir uma Terceira Guerra Mundial, creio eu que essa Terceira Guerra Mundial possa até mesmo surgir principalmente pela parte da tecnologia, porque isso só vai crescer cada vez mais. As guerras braçais
talvez não seja muito notória e perceptível também nos dias atuais nos teus olhos, mas ela é muito real. Guerras de polícias, guerras de facções, guerras no mundo afora, guerras onde muitos países lançam mísseis para outros determinados países, e principalmente essas guerras muitas das vezes devido a religiões e também devido a interesses econômicos por trás disso, que é outro ponto onde existe uma guerra muito grande, que é a guerra econômica mundial, a disputa mundial pela economia, pelo maior PIB, por ser a maior nação. Hoje, por exemplo, na atualidade, existe uma guerra econômica muito grande entre os Estados Unidos da América, que é o principal país do mundo, o maior PIB do mundo, é a maior economia do mundo, mas consequentemente indo atrás ali do lado a China, que ficam constantes guerras econômicas, e para que essa guerra econômica, para que alguém venha sair vitorioso nessa guerra econômica, automaticamente muitas pessoas acabam morrendo com isso, que é um dos outros sinais que também fala aqui a respeito da palavra de Deus: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremoto. Consequentemente, devido a guerras econômicas, guerras braçais, guerras tecnológicas, que às vezes não são tão perceptíveis aos nossos olhos, consequentemente vai causar uma guerra, vai causar um outro sinal chamado fome. A fome é algo que está se alastrando, crescendo de uma forma muito grande no mundo afora. Para você ter uma ideia, isso está aí na bibliografia, você pode estar conferindo logo após. A fome, segundo a ONU, no ano de 2019, no ano passado, ela atingiu aproximadamente no mundo inteiro 820 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população mundial de aproximadamente 7 bilhões a 7 bilhões e meio de pessoas. Nós temos aí 820 milhões aproximados de pessoas que vivem na fome, que vivem na miséria de fome mesmo, necessitando algo para comer em tua vida. Nós percebemos isso, que ano a ano também existe um crescimento avançado, significativo, muito grande referente a isso. Então tudo isso confirma-se ainda mais que é um sinal de que Jesus, que o Filho de Deus ainda está próximo, está bem próximo a voltar. Um outro ponto que vai tratar principalmente da nossa atualidade, no atual momento que nós estamos vivendo, e principalmente no mundo inteiro, são as pestes. Pestes essas, o que são pestes? O que são pestes? Pestes são pragas, vírus. E o que nós estamos vivendo na atualidade a respeito desse Covid-19, do chamado coronavírus, do novo coronavírus, melhor dizendo, isso tudo confirma-se ainda mais um sinal da volta de Cristo. Mas pastor, há pouco tempo atrás também já teve o vírus Ebola, já teve a gripe suína, já teve ali a H1N1, que é a gripe suína mesmo, já teve diversos tipos de vírus, já existiu a AIDS, tantos vírus existentes, e mesmo assim Jesus não voltou. O que nós devemos perceber em cima disso é que a palavra está se cumprindo gradativamente, e que por mais que surjam vírus em cima de vírus, uma coisa é certa: esses vírus vão crescendo e vão tomando uma proporção cada vez maior e atingindo uma população mundial muito grande, confirmando-se então muitas mortes. Hoje, na atualidade, esse próprio coronavírus, ele já matou aí no mundo afora para milhares de pessoas. É uma quantidade muito grande de pessoas que morreram num espaço curto de tempo, de aproximadamente de 6 meses, não passa de 6 meses de quando veio à tona todo esse novo coronavírus. E mesmo assim está crescendo espantosamente o número de pessoas. Então nós entendemos que isso tudo é uma confirmação ainda mais daquilo que Cristo falou para os discípulos ali, que os sinais ele estaria entregando. Então os sinais já estão existentes bem próximos a nós. Um outro ponto que Jesus vai falar também são os terremotos. Terremotos, meus irmãos, é uma coisa que muitos falam que é da naturalidade da terra. Entenda uma coisa: por mais que seja uma naturalidade da terra, quem criou a terra foi Deus. Automaticamente se torna espiritual, e a mão de Deus agindo por cima disso. Para você ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2019, na Itália, a Itália que esse ano foi um dos países que mais sofreu também com o coronavírus. Agora os Estados Unidos acabou passando também o número de mortos e de infectados pelo coronavírus do que a Itália. Mas na Itália, o ano passado, teve aproximadamente 14, estou falando números que estão aí na bibliografia desse estudo, aproximadamente 14 mil pessoas, 14 mil terremotos houve no ano passado na Itália. Olha só isso, a proporção que algo acontece na terra
que muitas das vezes nós não estamos tão cientes. Por que nós não ficamos tão cientes, principalmente relacionados aos climas naturais? Porque nós vivemos em um país onde nós pensamos e falamos que é um país tropical, que acabamos não sofrendo com isso. Para você ter uma ideia, no ano de 2011, se não me engano, o próprio Brasil também já teve também alguns tremores de terra. Para você entender que tudo isso é uma confirmação, é um sinal que Jesus verdadeiramente está voltando. Outro ponto que Jesus vai falar, que é um dos pontos também mais interessantes, são os falsos profetas. Falsos profetas, meus irmãos, o nome já diz, pessoas que estão ali para enganar, para poder usurpar algo. Sinais específicos da vinda de Jesus. Apostasia. O que era apostasia? O esfriamento do amor. Entenda uma coisa. Uma pessoa só se apostata se a pessoa um dia já conheceu a fé. Um ímpio, uma pessoa que não conheceu a Cristo, uma pessoa que não entende os mistérios de Deus, essa pessoa não pode ser um apóstata na fé, jamais. O apóstata é aquele que um dia já se rendeu a Jesus, já viveu na intimidade com Cristo e automaticamente começou a existir um esfriamento espiritual, começou a ter falta de temor a Deus, a pessoa começou a morrer em sentido figurado espiritualmente. Olha só a proporção de pessoas que tem ocorrido isso nos nossos dias atuais. Quantas pessoas ao teu redor, no teu hall de grupo de pessoas, que você para e olha e compara-se há 5, 10 anos atrás, você fala, poxa, essa pessoa ontem pregava, essa pessoa ontem se entregava para Deus de uma forma muito poderosa, especial, e hoje essa pessoa está nessa vida. É o apóstata, é a apostasia que tem crescido de uma forma muito poderosa. E muita parte dessa apostasia, uma grande parte dessa apostasia, deve ser até mesmo a nós. Nós que eu falo, ministros, pregadores da palavra de Deus, pelo simples fato de pararmos de pregar o que a palavra de Deus diz sobre a verdade. Nós mudarmos, muitas das vezes, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo Jesus, que é um dos outros pontos dos sinais da vinda de Cristo, que é a corrupção. Corrupção, 2 pontos interessantes. Corrupção da humanidade, no modo geral. Hoje nós existimos e vivemos em um sistema mundano, corrupto, muito grande, onde é difícil confiar em algum tipo de autoridade pública. Quando nós depositamos a confiança, infelizmente, logo nós nos frustramos com isso. Isso revela-se que a nossa confiança não está nos braços do homem. A nossa confiança não está em um homem. Por mais que a palavra de Deus diz em Romanos 13 que toda autoridade está sujeita a Deus e nós devemos sujeitar também as mesmas, mas mesmo assim a nossa confiança está em Deus, porque o homem é falho e é corrupto demais. E automaticamente essa corrupção da humanidade tem entrado muito dentro das nossas congregações, das nossas igrejas, causando uma corrupção ao mesmo tempo espiritual. O que é uma corrupção espiritual? É a corrupção dos homens que eram para ser referência, os homens que eram para viver constantemente na palavra de Deus. O que nós mais, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no coração, mas o que nós mais vemos atualmente são pastores, são líderes religiosos, líderes espirituais, muitas das vezes envolvidos em escândalos de corrupções. Por quê? Pelo simples fato de adentrar em um sistema onde na realidade ele abandonou a fé, se apostatou da fé e está querendo usufruir de algo no qual Deus não colocou sobre as tuas mãos. Tendo uma coisa, um sinal muito notório nos nossos dias atuais: grandes pessoas, grandes líderes se apostatando pelo próprio desejo de viver. Jesus falou que naqueles dias, naquele tempo, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, mas eu preguei em Teu nome. Senhor, Senhor, mas eu profetizei em Teu nome, eu curei em Teu nome. Entenda isso para eu finalizar. As pessoas estavam até mesmo com a unção de cura, unção de pregação, unção de sabedoria. Mas é possível a pessoa até mesmo ter unção, é possível a pessoa até mesmo ter dons espirituais, profecias, línguas estranhas, revelações, e ao mesmo tempo, mesmo assim, não ter a salvação. Porque dons espirituais, porque ter a unção é uma coisa, ter o fruto do Espírito de arrependimento, de amor dentro do coração é outra. Guarda isso no teu coração. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Jesus, ele quer transformar a tua vida. E que por meio desses sinais você venha entender que nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Salvador. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma todos esses em suas mãos que aqui, Senhor, ouviram essa mensagem.
que estes sinais, no quais nós relatamos de uma forma geral, resumida, venham entrar no coração deles e que eles possam ser impactados por Ti e entender que devemos entregar as nossas vidas mais e mais ao Senhor. Deus abençoe os Teus filhos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.